Bom, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 2, na lição 5, vamos falar agora de Berengário de Tours, o item 28. História. Berengário de Tours, ele viveu do ano 1000 ao ano 1088, foi um teólogo francês. Defendia o uso da razão e da lógica como presentes de Deus, devendo por isso serem usados juntamente com a fé. Berengário dirigia uma escola de teologia e influenciou muitos alunos. Obras. Brust, discípulo de Berengário, organizou as razões para se separar da Igreja Católica em um livro que ele intitulou O Anticristo, ou seja, ele vai descrever como eles viam a Igreja Católica, né? Negava a transubstanciação e o batismo de recém-nascido. Bom, o que era transubstanciação? O que é até hoje, né? A Igreja Católica, ela acredita que quando ela entrega aquela hóstia, aquele pão que o padre abençoou, ele se tornou de fato a carne de Jesus. Ele foi transformado. Então isso é chamado de transubstanciação. Ok? Tanto que quem foi católico sabe, né? Eu nunca fui católico, mas eles dizem que eles não podem nem mastigar, porque eles acreditam que ele está ferindo o corpo de Cristo. Né? Tá bom? E também não acreditavam no batismo de recém-nascido. Isso aqui já era razão de morte. Tá ok? Já era razão de morte. Bom, eu coloquei aí uma citação do livro A História da Bíblia através do século, a perseguição de Roma contra ele, como a Igreja Católica perseguia todas as igrejas que queriam ensinar a Bíblia. A Igreja Católica perseguia, ok? Então, eu coloquei a citação desse livro que ele nos diz. Outra autoridade católica, Walsingham, identificou Wycliffe com as malditas opiniões de Berengário e disse que seus seguidores negaram o batismo a crianças. Berengário viveu na França no século XI e foi acusado pelas autoridades católicas de heresias, como negar a transubstanciação e o batismo infantil. Os berengários praticavam o batismo dos crentes e eram acusados de serem anabatistas. Então, o que significa esse batismo dos crentes? Que os historiadores, esse historiador David Cloud diz, o batismo de crente é o batismo que a Assembleia de Deus utiliza, ou seja, esse batismo ele requer que a pessoa faça uma confissão de fé, confesse seus pecados, confesse que Jesus Cristo é o seu Salvador, ele faz um compromisso com Deus. Isso na literatura, na história, eles chamam de batismo de crente, ok? Pois bem, então nós estamos aqui próximo do ano 1100 da era cristã, ok? No ano 1088, esse homem ele está sendo perseguido pela Igreja Católica e a descrição que faz é que ele era um anabatista, ou seja, era um homem que não aceitava o batismo de recém-nascido. As igrejas anabatistas, quando são descobertas, assim, elas têm que sair peregrinando pela Europa, porque eles saíam procurando um país que era tolerante com os anabatistas, ok? Porque os países que a Igreja Católica dominava, ela, quando descobria, ela perseguia e queimava na fogueira. O comentário prossegue. Defendia que o pão e o vinho eram um símbolo da presença de Jesus na Santa Ceia. Ou seja, Berengário de Tours defendia nesse ponto exatamente o que nós defendemos hoje. O comentário prossegue. Em 1059, Berengário foi preso e levado a Roma e forçado a assinar um documento negando o seu ensino sobre a transubstanciação. Eu coloco aí uma obra de um historiador chamado Carter Lindenberg, escreveu a obra As Reformas na Europa. E nesse título ele fala de reforma todas as pessoas que de alguma maneira criticaram a Igreja Católica. Ele diz:
O pão e o vinho colocados sobre o altar são, após a consagração, não só um sacramento, mas também o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo perspectivamente não só de forma sacramental, mas em verdade, manipulados e partidos pelas mãos dos sacerdotes e esmagados pelos dentes dos fiéis. Então, o que esse historiador descreve, o que os católicos diziam, é que o vinho se transformava realmente no sangue. Tanto que vocês sabem que os católicos eles não bebem o vinho, só o padre pode beber o vinho, não, para não dar o sangue de Jesus, porque eles acreditam que aquele vinho se transformou realmente no sangue de Jesus. E o pão se transformou realmente na carne. É uma prática uma doutrina muito estranha, né? E essa doutrina, claro, ela surge no período católico. Antes de ser organizada a Igreja Católica, ninguém pregava isso. Todos os escritos falam de um símbolo. Tá bom? O comentário prossegue. Logo que escapou do risco de morte, Berengário escreveu: a consagração não muda a natureza do pão e do vinho, mas que lhe acrescenta um valor suplementar que faz deles um sacramento ou sinais do corpo e do sangue de Cristo. Né? Ou seja, nós não temos muito detalhe sobre esse homem, porque essas pessoas não podiam escrever. Um escrito dele era queimado. E se ele escrever e tentar divulgar, nós veremos um pouco mais à frente, no próximo livro, o terceiro livro, aquele homem que eu citei ali, o Wycliffe, que o historiador citou, né? Ele vai fazer uma tradução da Bíblia para o inglês, ele era um anabatista também, ele vai fazer uma tradução da Bíblia para o inglês, ele vai enviar missionários pela Europa, o Papa vai tentar matar ele, a rainha da Inglaterra não vai entregar ele, mas 100 anos depois da morte dele, um outro Papa manda exumar os ossos e manda queimar os ossos de Wycliffe. Então, os anabatistas, eles não podiam viver livres na Europa. Eles não podiam viver nos locais dominados pela Igreja Católica. A Igreja Católica do Oriente, ela não era tão radical. Bom, mas aqueles que viviam na Europa, eles sofriam uma perseguição terrível da Igreja Católica.